In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero, tertiarie resurrexita mortui, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iuricare vivos et mortuos. credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. O mês do Rosário, por Monsenhor Ascânio Brandão. 25ª meditação. Quinto mistério doloroso. Jesus na cruz. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 33 a 50. São Marcos, capítulo 15, versículos 23 a 37. São Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 46. E São João, capítulo 19, versículos 18 a 30. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com mirra e fel. Mas, tendo-o provado, não quis beber. E aí o crucificaram com os 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Assim se cumpriu a profecia. Foi computado entre os iníquos. Porém Jesus dizia: Meu Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois de o terem crucificado, tomaram os soldados as suas vestes, dividindo-as em 4 partes, uma para cada soldado. Porém, como a túnica era inconsútil, de um só tecido do alto a baixo, disseram eles entre si: Não a rasguemos, mas deitemos sortes para ver a quem há de tocar, a fim de que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica.
Assim, pois, fizeram os soldados, e sentando-se, puseram-se a guardá-lo. Era então a hora tércia. Ora, Pilatos tinha escrito e colocado no alto da cruz, acima da cabeça de Jesus, uma inscrição que indicava o seu crime: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esta inscrição porque era perto da cidade, o lugar onde Jesus foi crucificado, e ela estava escrita em hebraico, em grego e em latim. Mas os pontífices dos judeus disseram a Pilatos: não deveis escrever Rei dos Judeus, mas o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Estava o povo olhando de pé, e os que passavam blasfemavam, dele sacudindo a cabeça: ó tu que destróis o templo e o reedifica em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Também os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os fariseus zombavam dele, dizendo: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, que desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Confiou em Deus. Se, pois, Deus o ama, que o livre agora, porque disse: eu sou o Filho de Deus. Também o insultavam os soldados, que aproximando-se lhe ofereciam vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti. Estes mesmos impropérios lhe dirigiam os ladrões que estavam crucificados com ele. Mas enquanto um dos ladrões blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, repreendeu o outro, dizendo: tu não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Nós outros, sem dúvida, sofremos com justiça, porque recebemos o digno castigo de nossas obras, mas este nenhum mal fez. E dizia a Jesus: Senhor, lembrai-vos de mim quando chegardes ao vosso reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e as trevas cobriram toda a terra até a hora 9, e escureceu o sol. De pé junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, irmã de sua mãe, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e ao discípulo amado que ali estava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquele instante a tomou o discípulo em sua casa. Quase à hora 9, clamou Jesus com grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que ali estavam e o tinham ouvido disseram: ele chama por Elias. Sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Ora, ali havia um vaso cheio de vinagre. Imediatamente correu um dos soldados a tomar uma esponja, embebendo-a em vinagre, e colocando-a na extremidade de uma cana, lhe dava a beber. Mas os outros diziam: deixa, vejamos se Elias o vem livrar. Deixai-me, replicou o soldado. Veremos então se Elias virá descê-lo da cruz. E tomado o vinagre, disse Jesus: tudo está consumado.
Depois, lançando de novo um grande grito, disse: Meu Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, inclinou a cabeça e expirou. Fruto: o amor às cruzes. Bem poucos amam a cruz de Jesus Cristo. Aprendamos no Rosário a amar esta cruz desprezada do mundo. Nosso Senhor quer salvar-nos pela cruz. E Ele parece dizer-nos, quando se nos apresenta com a cruz: Alma querida, deixe-me plantar a minha cruz no teu coração. Hein? Então sejamos generosos, vamos. Plante a Ele onde e como quiser. E deixe-a bem firme, que a tempestade de minhas ingratidões e os ventos furiosos das tentações não a possam nunca arrancar. Só nosso Senhor sabe onde vai plantar sua cruz na terra árida de meu coração. É preciso cavar a terra e as enxadas das provações em mãos de bons operários. As criaturas que nos perseguem e humilham preparam a cova. Depois a cruz é levantada. É mais um sofrimento. Quando a cruz não está nos ombros, mas penetra numa chaga aberta e a sangrar, custa suportá-la, meu Deus. E quantas vezes, justamente quando a terra de nosso coração sofreu tantos golpes, foi cavada e batida pelos operários da dor, nos chega a cruz pesada do Calvário. Deixemos que nosso Senhor plante essa cruz bendita. Morramos de dor numa agonia triste. Não importa, ressuscitaremos no amor. Feliz, 1000 vezes feliz, a alma que compreendeu o mistério da cruz. No deserto desta vida, só há um abrigo seguro. É a sombra da árvore frondosa da cruz. Não tenhamos medo da cruz. Deixemos que nosso Senhor venha assim, deixemos que Ele venha quando e com a cruz que quiser. E Ele nos dirá, cheio de amor: Deixa-me plantar a cruz. Plantai assim, meu Jesus, neste deserto do meu coração ingrato, aqui bem no centro, ou melhor, onde quiserdes. Mas plantai-a bem, porque a tempestade aqui é forte. Intenção: os agonizantes. Não sabemos que enquanto em nossos dedos vão passando as contas do rosário, passam também para a vida eterna milhares de criaturas e comparecem na presença de Deus? Os agonizantes, como sofrem! Que hora terrível a hora da morte! E que angústias horrorosas as dos últimos instantes! Oremos pelos agonizantes e por eles ofereçamos a prece mais querida de Nossa Senhora e a mais eficaz, o Rosário. Um dia também estaremos num leito de dores e chegará também a nossa hora nos últimos combates, dos últimos combates. E felizes seremos e muito nos consolará se tivermos a doce convicção de termos sempre ajudado com o nosso rosário aos pobres agonizantes. Senhora do Rosário, afastai o demônio do leito dos moribundos, acalmai-lhes as tempestades interiores de consciência e as crises de desespero. Ó Mãe querida, refúgio dos pecadores,
Salvai neste momento em que rezo o vosso rosário bendito, salvai algum infeliz pecador que agoniza. Exemplo. Santuário salvo pelo rosário. Em Ostrabrama, Polônia, venera-se desde alguns séculos uma estátua de Nossa Senhora das Dores. Esta milagrosa imagem é o objeto de uma grande romaria e conserva-se na bela igreja desta cidadezinha. Ora, durante o mês de março de 1896, um estrangeiro, que pelo sotaque parecia russo, apresentou-se uma tarde em casa do sacristão da igreja. Desejaria, disse ele, queimar essas 2 velas diante da Madonna. E, ao mesmo tempo, tirava debaixo do seu capote 2 círios enormes. É preciso acendê-los hoje mesmo, e devem arder toda a noite até amanhã, depois da missa paroquial, porque tem um negócio importantíssimo e urgente que deve decidir-se amanhã. Não tenho senão o tempo de recomendá-lo à proteção da Virgem Milagrosa. Se quiser, logo que o senhor estiver pronto, iremos à igreja. Quero colocá-los eu mesmo diante do altar. Falou-ei de boa vontade, respondeu o sacristão. Mas quando alguém me pede para deixar velas acesas durante a noite, devo passar a noite na igreja, por medo de incêndio. Sei, atalhou o desconhecido. Por isso, eis aqui 2 rublos para pagar-lhe o trabalho. A filha do sacristão preparou às pressas alguns alimentos para seu pai. Deu-lhe um sobretudo e os 2 homens seguiram para a igreja. O russo colocou ele mesmo os 2 círios de cada lado do altar. O russo acendeu-os, ajoelhou-se durante alguns minutos e depois retirou-se, não sem ter ainda insistido com o sacristão para deixar as velas acesas até o dia seguinte, depois da missa, e, se fosse possível, até que fossem consumidas. Se aquilo suceder, acrescentou o russo, o senhor será o primeiro a receber notícias minhas. Uma vez sozinho, o sacristão deu uma volta pela igreja, tocou as ave-marias e fechou as portas. Em seguida, tendo feito a sua oração, ficou em observação na sacristia, ao lado esquerdo do santuário. Depois de alguns momentos, esteve com sono e adormeceu numa cadeira. De repente, parece-lhe ouvir uma voz que lhe diz: apaga! Apaga os 2 círios! Acorda, olha à procura, e não achando pessoa alguma, julga ser isso tudo efeito de um sonho. Torna a sentar-se e pouco a pouco seus olhos cansados cerram-se de novo. Mas apenas começa a dormir, percebe a mesma voz, de modo ainda mais distinto: apaga! Apaga os 2 círios! O cristão sai de novo de seu cantinho, dá uma busca e, como na primeira vez, não acha nada de anormal. Então pergunta a si mesmo se não seria melhor, para acabar com a obsessão, apagar as 2 velas para acendê-las só na missa. Mas lembra-se da promessa que fizera, do dinheiro que recebera, e acha que, em consciência, fica obrigado a deixar acesos os 2 círios, ao menos até depois da missa do dia seguinte. Enquanto assim refletia, toma o rosário e reza-o na sacristia, até que, vencido ainda pelo sono, adormece pela 3ª vez e profundamente. Mas eis que pela 3ª vez também a voz misteriosa acorda-o de sobressalto e com energia clama: apaga! Apaga depressa os 2 círios! Não há dúvida. O bom sacristão entende que é preciso obedecer, porque está convencido de que essa ordem vem do alto. Apaga as 2 velas. Acaba-se a noite. O sacristão toca as ave-marias da manhã, abre as portas da igreja, prepara o altar e acende as outras velas. E às 8 horas, a missa reúne os fiéis. A filha do sacristão está também presente. Depois da missa, ela vai ter com o pai. Por que não deixastes acesas as velas, como aquele homem recomendou? Pergunta a filha. Minha filha, a isso foi obrigado de modo singular. E narra tudo o quanto ocorrera durante a noite.
Nisso deve haver algum mistério, acrescenta ela. Quando estivermos sozinhos, levaremos as velas à casa para examiná-las. Talvez descobramos por que Nossa Senhora não quis que os círios daquele desconhecido ardessem diante dela. Depois que todos os fiéis saíram do templo, o pai e a filha tomam as velas e logo reparam que têm um peso extraordinário. Não devem ser só de cera, observa o sacristão, porque são muito pesadas. Devem conter outra coisa. Enfim, vou certificar-me disso. Levando as velas, ambos voltaram para casa. E lá chegados, o pai lança a mão de uma faca, mexe na parte superior de um dos círios. Nada de extraordinário. Continuando as suas pesquisas, quase no meio, a ponta da faca encontra um corpo resistente. Com infinitas precauções, tira a cera e reconhece que a torcida penetra num tubo de ferro. Não há mais dúvida. Estão em presença de alguma conspiração sacrílega. O sacristão e sua filha colocam os 2 círios cuidadosamente numa tina cheia de água e julgam que o melhor é dar parte imediatamente ao vigário. Alguns instantes depois, o pároco e o sacristão estavam perto do delegado da polícia. Informada de tudo, a autoridade foi com o padre à casa do sacristão. Tiveram cuidado de deixar na água os círios suspensos e, com muitíssima precaução, descobriram cada um dos 2 tubos, escondidos na cera. Abrem-nos. E estavam cheios de dinamite. Tudo fora calculado de modo que a matéria explosiva fizesse voar a igreja pelos ares, precisamente no momento da missa paroquial. Imaginem a horrorosa catástrofe a que escaparam os habitantes de Ostra Brama. A Santíssima Virgem velou sobre os seus devotos, e foi graças à sua intervenção direta que o atentado infernal dos nihilistas ou socialistas malograra completamente, graças ao Rosário.